E aí, galera, vamos gravar agora, vamos falar agora, na verdade, da nossa segunda aula aí, relacionada à função logarítmica, que diz o seguinte, ela propõe para a gente, agora, que o intervalo dessa base logarítmica esteja agora entre 0 e 1. Não pode ser 0 por definição e também não pode ser 1 por definição. Porque se for 1 não faz sentido, ok? Então, essa base nós vamos considerar que seja sempre entre 0 e 1 agora. E aí, nesse caso, nós vimos falar que essa função, quando isso acontece, está entre 0 e 1, ela é chamada de função decrescente. Tanto nessa função logarítmica, como também na função exponencial que nós já vimos. Então, aqui é decrescente. Né? Então, o que acontece? Acontece que a gente agora vai dar alguns valores. Vamos abordar uma função aqui como exemplo. F de x igual a logaritmo de x na base 1 sobre 4. 1 sobre 4, se você dividir, vai dar 0,25, o que confirma que esse valor está entre 0 e 1. Ok? É um valor que está entre 0 e 1. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar alguns valores para o x convenientes, é lógico, tais que esses valores resultem em valores para o y, dos quais nós vamos achar aqui no gráfico. Então já coloquei os valores convenientes aqui, ó, x igual a 1, 2, 4 e 8. Esses são valores convenientes por quê? Porque são valores que quando a gente faz o cálculo na substituição direta aqui, a gente não encontra dificuldade para encontrar os logaritmos. Né? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar primeiro ali o log de 1. Nós, por definição, teremos. A função é essa, né? Para x igual a 1, nós teremos logaritmo de 1 na base 1 sobre 4. E isso, para a gente encontrar o nosso y, nós teremos 1 sobre 4, por definição, elevado a y, vamos botar um parêntese aqui, né? E isso vai ser igual a 1. Então, nós descobrimos que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, nós colocaremos aqui a base 1 sobre 4 elevado a zero, porque isso vai dar 1 e as bases são iguais aqui. Ó. Então, eu cancelo as bases igual dos expoentes para obter o resultado do y nesse caso. Então, esse y aqui é igual a zero. Quando x é igual a 1, o y é igual a zero, e o ponto, então, fica exatamente aqui em cima. E aí, quando x é igual a 2, aí paremos. Para x igual a 2, aqui no cantinho, ó, x igual a 2, isso implica que aqui dentro da função nós teremos y log de 2 na base 1 sobre 4, isso vai ser igual ao y, né? Y que é o f de x ali, nós já sabemos disso. Então, teremos agora 1 sobre 4 elevado a y, e isso tem que ser igual a 2. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa simplificar esse 1 sobre 4. Aliás, fatorar, a palavra certa é essa. A fatoração de 1 sobre 4 na base 2, basta você entender que 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, a fatoração coerente é que você faça, nesse caso aqui, 1 sobre 2 elevado a 2. Mas 1 elevado a 2 também dá 1. Né? Então, vai continuar com a mesma situação ali. Então, vou colocar 1 sobre 2 aqui. E aqui eu vou colocar menos 2. Menos 2 não, mais 2, né? Mais 2y. Né? Agora, já que eu falei menos 2 lá em cima, olha o que nós vamos fazer. Esse 2, aqui nesse caso, seria 2 sobre 1, não é isso? Se eu inverter, vai acontecer o que com o expoente dele? O expoente dele vai virar negativo. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 1. Então, esse 2 aqui ó, virou 1 sobre 2. E para isso, o expoente que era positivo, agora ficou negativo. Né? Então, essa vai ser a intenção. Agora eu posso cancelar as bases e igualar os expoentes. Nesse caso, então, nós teremos y é igual a menos 1 sobre 2. E esse é o resultado final para quando x é igual a 2. Tá? Quando x é igual a 2, portanto, nós teremos aqui como resultado menos 1 sobre 2. Lembra que eu falei
quando nós temos valores iguais, ó, 4 e 1 sobre 4. A diferença é que o outro está 1 sobre 4. Então, o que a gente pensa? A gente vai pensar que isso vai ser invertido, né? Então, o sinal aqui vai ser invertido também, portanto, aqui seria menos 1. Ok? Houve uma inversão aí de valores. Né? Ainda aqui, ó, 8, x igual a 8, nós teremos 8 aqui, né? E aí, se a gente faturar 8, a gente encontra 2 elevado a 3, o mesmo processo que nós fizemos aqui. Vamos inverter depois nós vamos inverter depois, assim como nós fizemos com esse 2 aqui, ó, virou 1 sobre 2, o outro viraria 1 sobre 2 elevado a menos 3. Né? Então, a resposta seria 1 sobre 8 elevado a menos 3 aqui nesse caso. Então, aqui seria menos 3 dividido por 2. Vai dar menos 1,5. Né? Então, assim, a intenção é o seguinte. Vocês vão tentar fazer isso depois de maneira com que vocês encontrem os resultados convenientes. Outros valores que eu poderia colocar também, que eu não coloquei aqui nesse momento, seria... Vou colocar agora, ó. Dá só mais um espacinho aqui entre as duas linhas. Isso. Vou colocar aqui, ó. O x agora igual a 1 sobre 4. Resultado bacana. Então, eu teria log de 1 sobre 4 na base 1 sobre 4. E depois eu vou colocar o x igual a 1 sobre 16. Que aqui eu teria logaritmo de 1 sobre 16 na base 1 sobre 4. Não sei se vai dar para enxergar aqui, ó, mas aqui a base é 1 sobre 4, assim como as outras, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Acho que agora fica melhor para ver. Bom, então, disse para vocês que quando esses dois números aqui são iguais, o resultado final é 1. Né? Mais 1, nesse caso, porque os dois estão divididos por 4. São exatamente iguais. Esses dois, eles também são quase iguais. Se você fatorar o 16 fatorado vai dar 4 elevado a 2. Se você fatorar 1 sobre 16, você encontra 1 sobre 4 elevado a 2 também. Portanto, log de 1 sobre 16 na base 1 sobre 4 é igual a 2. Para que eu fiz esses processos? Eu fiz esses processos para vocês entenderem que... Vamos colocar aqui, ó. Aqui é 1, aqui é meio, e aqui é 3 sobre 2, 1,5. Né? Tudo negativo. Menos, menos e menos. Agora, para cima, nós obteremos... Quando o x é igual a 1 sobre 4, o valor é bem pequenininho, está aqui, né? Nós obteremos o y igual a 1. Então, 1 está aqui. O valorzinho que está aqui. Não é isso? X é igual a 1 sobre 4, y igual a 1. X é igual a 1 sobre 16, que é um valor bem menor ainda. E eu encontraria o nosso valor igual a 2. E 1 sobre 16 é bem menor que 1 sobre 4. Não vou nem colocar aqui no quadro, porque vai ficar um espaço muito curtinho. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Os pontos seriam esses aqui, ó. Né? E à medida com que esses pontos aqui vão ficando maiores, ó, x igual a 1, o nosso y é 0. 1 sobre 4 elevado a 0. Perdão, 1 sobre 4 elevado a 0. Então, nesse caso, quando o x é 1, o y é 0, já está aqui, o ponto está aqui. Perdão. Esse outro ponto é quando o x é igual a 1 sobre 4. O que a gente não vai colocar é quando o x é igual a 1 sobre 16. Agora, quando o x é igual a 4, por exemplo, quando o x é igual a 2, desculpa, vamos primeiro o x igual a 2, a gente encontra aqui, ó, esse pontinho para quando o x é igual a 2. Para quando o x é igual a 1, negativo, aqui também era negativo, a gente encontra o valor do y igual a 4, que é esse pontinho aqui. E quando x é igual a 8, a gente encontra o y igual a menos 3 sobre 2. Eu falei que x, mas na verdade o x está aqui, ó.
x igual a 1 sobre 4, y igual a 1. Pontinho aqui. X igual a 1, y igual a 1 sobre 2 negativo. X igual a... Aqui é 1, tá? X é igual a 2, o y vai ser igual a... menos 1 sobre 2, x igual a 4, y igual a menos 1, e x igual a 8, y igual a menos 3 sobre 2, ok? Então, o que eu quero que vocês enxerguem? Eu quero que vocês enxerguem que essa função, à medida que os valores do x estão crescendo, os valores do y estão diminuindo. Vocês vão encontrar valores, sempre quando o x for maior, vão encontrar valores para o y cada vez menores, ok? Então, ó, x cresce e o y vai ficando cada vez mais negativo, se afastando cada vez mais. É um crescimento menor que o crescimento da função exponencial, porém, é um decrescimento. Aliás, é um decrescimento, né? Ele cresce negativamente, portanto, é um decrescimento, ok?